Aula 9, parte 2. Então, esterese ou banda morta. A banda morta é uma característica indesejável que vai acontecer em alguns equipamentos, válvulas, engrenagens. Você tem caixa de engrenagem, possui uma folga nas engrenagens, um jogo, como a gente fala. Você vai ter que mover, por exemplo, a engrenagem um pouco até que ela encoste na outra e comece a mover a próxima engrenagem. Então você tem uma folga, literalmente, você tem uma banda morta. Na válvula, isso pode acontecer também se tiver um agarramento na válvula ou se tiver uma folguinha ali na haste dela. E, consequência disso, vai ter essa oscilação de alta frequência que é acontecendo. O sistema, por exemplo, a válvula não consegue parar lá no ponto certinho, que ela deveria, que seria meio. Ela vai para cima, aí o seu compensador fala, opa, ela está acima do valor que eu queria. Então o erro está negativo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que diminuir a saída da válvula. Ele diminui um pouquinho, mas ele não para no 0,5, ele para só no 0,48. Tem uma banda morta aqui, de 0,2 que eu coloquei, e ela ficou oscilando aí. Esses dois valores faz com que o sistema tenha essa oscilação aqui. Ganho de válvula. Ó. A gente vai observar que a válvula ela possui um ganho. É outro problema da válvula, que varia razoavelmente com a abertura da válvula. Se a válvula tiver posicionador, esse ganho vai variar menos. Ela é bem melhor comportada com o posicionador. Mas se ela não tiver o posicionador, elas também podem ser modeladas como um sistema First Order plus Dead Time. Pode. Porém, os seus parâmetros K, tal e teto vão variar muito mais. Principalmente o K, que vai variar bastante. Claro, depende da válvula, tá? Mas ele vai variar. Então a gente observa aqui um exemplo. Ó. A gente tem uma válvula com CV 10, outra 15, 20, 50 e 100. Ou seja, CV, lembra, é a vazão da válvula. Então, uma tem um CV igual a 10, a outra é 100. São 10 vezes maior essa válvula aqui. Essa válvula é muito superdimensionada comparada com essa aqui. Então você tem uma válvula que é a vermelhinha com CV 10. Isso aqui é o ganho dela com relação à abertura. Se você abre 20% a válvula, o ganho dela está dando ali em torno de o que? Uns 0,6, uma coisa assim. Se você abre 60% a válvula, o ganho dela está dando... Tá aqui. Sei lá, 1,7, 1,8. Então você aumentou o ganho. Então, esse ganho da válvula é variável. O ganho é a relação entre vazão para a abertura da válvula. Então, para cada abertura tem um ganho diferente. Uma relação entre vazão e abertura. Se você coloca uma válvula muito superdimensionada, olha aqui essa C100, olha lá. Um pouquinho de abertura que você tem, ó, o ganho é muito alto. Mas ele vai caindo, e aqui na frente é praticamente nulo. Tem um determinado valor que o ganho cai muito pouco. Praticamente você não muda a vazão se você abrir mais a válvula, a partir dos 80% aqui, ó, da válvula. Isso faz sentido, a válvula é muito grande. Então, se você abre uma válvula muito superdimensionada, com abertura, vamos supor lá, de 40%, 50%, você já tem quase toda a vazão do fluido de entrada já passando pela válvula. Se você abrir mais a válvula, não tem mais vazão para passar. Ele já atingiu praticamente a vazão máxima. Para a gente exemplificar isso, temos aqui um exemplo. Que é esse exemplo que está aqui. Tá? A gente vai pegar uma válvula e vai operar ela em dois pontos diferentes, em 80% de abertura e 10% de abertura. Para 80% de abertura, o ganho é de 0,22. Quando a válvula passa a operar em torno de 10% só da abertura, o ganho do processo é 2,53. Ou seja, 11,5 vezes a diferença de ganho entre 10% e 80%. Como variou o ganho da válvula? Bastante, tá vendo? De forma que o sistema seja estável em toda a faixa de operação, a sintonia deve ser realizada para carga baixa. Ou seja, esse daqui, né? Que é o que tem maior ganho. Por quê? Porque quando você projeta o seu controlador para a planta com maior ganho, o compensador vai ter o menor ganho. Esse aqui é o menor ganho que o compensador vai ter. E se você projetasse para 0,22, ele ia dar um ganho 11,5 vezes maior que isso aqui. De 8, alguma coisa. O que a gente faz? Você projeta para o compensador para ele ter o menor ganho, porque se você projetar para o menor ganho,
ele vai estar... o mais rápido que ele vai estar vai ser para esse menor ganho, e depois para o maior ganho ele vai estar mais lento. Ok, ele está muito lento aqui, beleza, é um problema, mas é melhor do que se você tivesse feito o contrário, projetado para esse cara aqui. Se tivesse projetado para 0,22, quando ele tivesse aqui em 10%, o ganho, o sistema está muito mais rápido e provavelmente instável, ele ficaria instável. Então, para você preservar a estabilidade, você tem que projetar para o maior ganho da planta, que seria o menor ganho do compensador. Tá? Aqui a gente tem a simulação para 10%, ele está em 10%, 0,1%, e eu mudei para 0,11%, ou seja, eu aumentei 1%, saí de 10% para 11%. A minha referência. O sistema, como ele tem um overshoot aqui. Então ele está bem mais rápido do que aqui, como ele está lento aqui. O que é esse de baixo? Quando eu estou agora com 80% e mudo de 80% para 85%. Como o sistema ficou lento para responder. Porque aqui a minha planta tem um ganho agora de 0,22. Aqui a planta tem um ganho de 2,53. Ela é muito mais rápida aqui. Recapitulando, por que a gente fez isso? Para mostrar a variação do ganho da válvula. Você projeta o compensador para um ponto, mas dependendo da abertura da válvula, o sistema vai se comportar diferente. Vai estar bem mais lento aqui. Isso é um inconveniente? Como é que a gente resolve isso? Uma solução para isso é fazer o ganho do seu compensador agora ser variável. Em vez do KC lá ser um KC fixo, como a gente fez ali que era 0,7115, né? Em vez de deixar isso aqui fixo, a gente vai fazer ele variável, variando entre 0,115 até o valor de, se não me engano é 8, alguma coisa. Tá aqui, 8, 18, 18. Esse que é o valor do ganho, tá? 8, 18, 18. Então você faz ele variar aqui dentro. Para uma carga baixa, aqui de 10%, ele vai ter esse ganho de 0,7115. Para de 80%, ele vai ter esse de 8, 18. Vamos mostrar o resultado. Tá? O resultado está aqui. Então eu estou simulando em pontos diferentes de operação, 10% e 80%. Mas eu estou usando ganhos diferentes do compensador. O compensador está ajustando o ganho em função da abertura da válvula. E a hora que uma resposta é praticamente igual. Estou compensando os dois casos. Praticamente. Nem dá para ver a diferença, na verdade. O que eu fiz isso? Como é que eu fiz para chegar nisso? A gente fez o seguinte. A gente fez um compensador agora que ele monitora a saída aqui do compensador, que é a abertura da válvula, né? Que a saída do compensador controla a abertura da válvula. E aí ele faz um ajuste no valor do KC. Então, tem um valor o mínimo lá e um valor máximo. E ele vai ter um valor do ganho KC4, que é o 0,715, e o K máximo, que é o 8,1818. Então, menor que esse valor, o mínimo aqui, que eu tenho que calcular, tá? Esse valor, ele vai ser esse valor aqui, de 0,715. E acima do valor lá o máximo, ele fica fixo também em 0,818. 818. 0,1818. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a equação dessa reta aqui, para implementar lá. Isso aqui é uma reta, né? Tem um M aqui que é um coeficiente angular, que é a tangente de θ, que é o K máximo menos o KC4, dividido pelo U máximo menos o U mínimo. O máximo menos o U mínimo. Esse valor aqui, Então, é esse dividido por esse. Que é o que a gente faz aqui embaixo. O M é K máximo menos o KC4 para o máximo menos o mínimo. O K máximo é o KC4 vezes o ganho, a diferença de ganho, que isso aqui vai dar... Esse valor aqui vai dar os 11,5, a gente viu lá. Vezes o KC4, isso aqui vai dar os 8,1818. E aqui é o valor do K que eu calculo, que é a equação de uma reta. Isso aqui seria Y é igual a Y0 mais M vezes X menos X0. Onde o KC é o Y, o KC4 é o valor inicial, enfim. E aí foi o que eu fiz aqui. Aqui, num compensador normal, isso aqui estaria o que? O nosso ganho KC. É um ganho que pega o erro, multiplica aqui e entra aqui. Tá? Eu substituí esse KC, peguei agora o erro e multiplico por esse ganho aqui. Isso aqui é o KC.
o que sai aqui. Então aqui eu tenho um saturador que limita entre o valor de KC4 e K máximo, valor mínimo e máximo do KC, o M que é o coeficiente angular, e aqui um U mínimo, e aqui é o U. Então aqui eu gero o meu KC. Por fim, tá aí a resposta da simulação. Ele ajustou os ganhos, tá? Vou mostrar essa simulação. Então tá aqui a simulação, ó. Uma referência 10%, de 0,1 a 0,11, 0,8 a 0,85. Compensador. Como foi implementado aqui é o PISA com o anti-wind-up. Ó, o anti-wind-up aqui. Integrador. Aqui está o ganho integral, né? O I do integrador. Aqui é o 1 mais 1 sobre STI. E aqui vem o meu ganho. Meu sistema. Vem o meu ganho ajustável, variável. Tá? Posso fazer essa simulação para outros valores, tá? Então tá aí, simulo. Tá aqui os parâmetros. Uma observaçãozinha aqui. Observe que aqui para 0,1 ele está dando esse overshoot aqui. E quando você vem aqui, ele tem um overshoot menor. Menor mesmo? Deixa eu ver. É menor. Isso para mim tem a ver com a saturação. Aí tá saturando aqui, ó. Aqui não tá saturando. Então isso que mudou um pouquinho esse overshoot. Só isso. Então a gente vai falar de controle de razão, ok? A aula é sobre controle de vazão e razão. Por que eu estou falando de controle de razão aqui? Porque controle de razão é uma técnica de controle que é bastante utilizada junto com o controle de vazão. Então eu resolvi apresentar as duas ideias numa mesma aula. Casá-las, né? Então tá aí, ó, uma estratégia de controle bastante associada ao controle de vazão é a de razão. Nesse tipo de estratégia se deseja controlar a razão entre duas vazões manipulando-se uma delas. Vou explicar isso com um exemplo que fica mais fácil. Tá? Então tá aqui, a figura 16, tá aqui. A gente tem aqui, ó, duas variáveis sendo controladas. Então uma linha aqui, uma corrente aqui, né, com uma válvula que controla essa vazão aqui. Então isso aqui pode ser o que? Água, simplesmente uma água. E aqui tem vapor, com outra válvula controlando também vapor. O que vai acontecer? Pode ser que esse vapor está sendo usado para aquecer essa água aqui na frente, ou até um trocador de calor e tal, enfim. Alguma coisa está acontecendo aqui. E você quer, por alguma razão, isso não é importante agora, você está controlando primeiro essa vazão aqui, tem um controlador PID aqui, tem um set point para ele, um set point aqui, dizendo qual é a vazão que você quer. Então aqui o controlador mede a vazão. Essa aqui é a vazão desse líquido aqui, ó, a vazão do líquido. Ele mede, ele tem um set point e ele controla a válvula aqui. Então ele está independente. Agora essa variável aqui que está sendo medida de vazão aqui, ela vem para cá. Aqui a gente tem um controlador indicador que vai ficar mais claro, ó lá. Tá vendo o F? Vazão e razão, tá vendo? Então o F pode ser usado tanto para dizer vazão quanto para dizer razão. Nesse caso aqui, a gente tem um FFC, então seria um controlador indicador de vazão com razão. Por quê? Porque ele é tanto um controlador de vazão, mas que também tem a função razão nele. O que é a razão? Você vai ter um set point de razão aqui. Essa razão seria o que? A proporção que você quer entre essas duas variáveis. Essa variável e o vapor aqui é outra variável. Qual é a proporção que você quer entre as duas? Então ele pega. Vamos supor que ele fala que aqui que esse set point é igual a 2. Então a razão é 2. 2 vezes essa variável aqui. Vou chamar essa variável aqui para facilitar de x. Ah, tá aqui x. Esse aqui é um vezes, enfim. Vai ter 2 vezes x aqui. Esse aqui é o set point de vazão do vapor. Ou seja, o vapor, se eu colocar um 2 aqui, o vapor vai ter uma vazão 2 vezes maior que a de água.
Obviamente podia ser o contrário, né? Podia ter, na verdade, uma razão aqui de 0,5 vezes essa, a vazão, o set point de vazão aqui é a metade desse. Então aqui passaria a metade da vazão de água. Tá, então, na verdade, o que você está fazendo? Você está forçando com que o set point dessa outra malha seja uma razão dessa, da variável que está passando aqui. Então ele é variável. Se eu mudei o set point dessa variável aqui, reduzir pela metade, essa daqui também vai cair pela metade, mas multiplicado pela razão que eu quero entre as duas. Então as duas elas estão casadas ali por um ganho entre elas. Uma razão entre elas. O valor numérico aqui, talvez fique mais fácil. Tem uma razão aqui de vazão, né? 10 litros aqui por hora. Sei lá, 10 litros por hora. Um valor variável qualquer aqui. Aí você fala assim, olha, eu quero uma razão de 0,2. Ou seja, esses 10 litros por hora vezes 0,2 vão dar 2 litros por hora. Então essa é a vazão de referência. Então aqui vai passar 2 litros por hora. Ou seja, 1/5 ou 0,2 vezes o que estiver passando aqui. Vai passar aqui. Ó, outra forma de representar isso, tá? Você tem uma malha aqui, uma corrente que está controlando a vazão dela. Controlador de vazão e razão, né? Aqui um transmissor de vazão. E a referência dela vem de uma wild flow. O que seria essa vazão selvagem aí? É quando você está pegando a referência de uma outra malha. Igual aqui, ó. Essa daqui, ó, seria a wild flow. Você pega uma variável de outro processo e usa como referência para o seu processo. Tá? Só uma observação. Tá vendo essa raiz quadrada aqui? Ó? Porque se você está usando placa de orifício para medir a vazão, se tira a raiz quadrada porque o valor da vazão quando medida por placa de orifício é sempre o quadrado da variável que você quer. Tá? Então só recordando. Então se você vê essa raiz quadrada aqui é porque com certeza é uma medição usando placa de orifício. Aí você tem que linearizar a variável. Ó, vou dar um exemplo aqui de um controle de razão automática. Isso aqui é um exemplo, tá, didático, tá? Não é exatamente assim na prática, não. É uma ideia bem simplificada, tá? Imagine que a gente tem um aquecedor aqui, um processo que vai aquecer um líquido. Ó, vem um líquido aqui dentro, aqui, quer dizer, esse líquido passa aqui dentro desse heater aqui, desse aquecedor, e ele sai com uma determinada temperatura. Então a gente tem até um transmissor de temperatura que mede a temperatura desse líquido. Pode ser água, imagina, a água é mais fácil de entender. E aqui dentro, para aquecer, o que você tem? Você tem combustível sendo aplicado, fio, né, combustível. E para queimar, junto com esse combustível, tem ar também. Você joga ar. Então você joga combustível e ar. Exatamente como acontece num veículo automotivo, motor a combustão. Você tem a entrada de gasolina ou de diesel e você tem ar junto. E para essa queima ser boa, existe uma proporção de ar que seria uma mistura estequiométrica ideal para ele. Se você coloca pouco ar para queimar no combustível, o combustível não vai queimar direito. Você vai queimar uma parte e vai jogar parte do combustível vai sair junto com a fumaça aqui, ó. Você deve ter visto veículos, principalmente caminhões antigamente, antes de existir turbina em caminhão, o caminhão ele tinha uma fumaça preta saindo do escapamento. O combustível não queimava direito. O rendimento da queima era baixo. Aí se inventou, no caso as turbinas nos caminhões, que eles melhoram enormemente a queima do combustível. Como é que isso é feito? Uma das formas é você aumentar a quantidade de ar que entra junto com o combustível. Ao aumentar a quantidade de ar, que chama-se enriquecer o combustível, você está enriquecendo a mistura, colocando mais ar, a queima se torna melhor no sentido em que você extrai mais energia do combustível. E você pode ir aumentando. Em teoria, você pode aumentar bastante isso. Botar bastante ar dentro do seu combustível. Em teoria, na prática, isso não é uma boa ideia, por quê? Se você coloca muito ar aqui no combustível, começa a sair muito oxigênio aqui junto com a fumaça. Aqui tem muito oxigênio aqui dentro. E recordem que oxigênio demais é explosivo. Então, se você tiver muito oxigênio na mistura aqui, e esse oxigênio não queima, porque tem excesso de oxigênio, isso aqui pode se tornar uma mistura explosiva. Então, você não pode também ter excesso de oxigênio.
por uma questão de segurança, tá? Então, ó, a eficiência máxima de combustão geralmente ocorre em aproximadamente 10% de excesso de ar. Ou seja, existe um valor estequiométrico de ar e você aumenta em 10% esse valor. Ou 2% de excesso de oxigênio na chaminé, saindo 2% de oxigênio aqui. Assim, a composição de O2 da chaminé pode ser monitorada, medindo, ó, o que está acontecendo aqui, está monitorando na chaminé lá a quantidade de oxigênio. E você ajusta o seu controle aqui. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é você colocar uma quantidade de ar suficiente para que a queima seja boa, seja a melhor queima possível, estequiometricamente a melhor queima. Você vai ter o melhor rendimento, extrair a maior quantidade de energia do combustível, mas não pode ser demais para não ter problema de segurança. Tá? Aí o que a gente estava... Essa variável aqui, ó, o combustível, ele é controlado pela temperatura que você quer aqui. Ó. Então, você tem a temperatura sendo monitorada, tem um controlador de temperatura, então uma malha de controle, que é uma malha cascata, ó, controle de temperatura e controle de vazão, malha externa, temperatura, malha interna, vazão. Essa malha aqui, ó, você tem um transmissor de vazão que mede a quantidade de combustível que está entrando aqui e faz o controle do combustível, visando controlar a temperatura. Você vai aumentando o combustível, vai aumentando a queima aqui, o fogo, até atingir a temperatura que você deseja aqui. Beleza. Agora existe uma outra malha, que a função dela tem um damper aqui, que ele está abrindo ou fechando aqui, controlando a quantidade de ar que entra para essa mistura ficar boa. E como é que controla essa válvula, essa vazão aqui? Tem um controlador de vazão, um transmissor de vazão, né, de ar. E existe uma relação de razão. Ele pega... Ó, ele está medindo aqui a vazão do combustível e multiplica. Aqui é um pouco mais complicado que o exemplo que eu mostrei antes. Em vez de você ter um valor fixo aqui, um número, na verdade, essa referência aqui, referência de razão, de quanto de oxigênio tem que ser misturado, ela vem de um sensor, de um compensador, na verdade, de oxigênio. Ele mede o oxigênio, ele tem uma referência de oxigênio que você quer aqui. Vamos supor que você quer 2%, como ele está falando aqui, 2%. Aí ele mede o valor aqui, ele aumenta ou diminui essa razão para dar o valor de 2%. Então você observa que aqui você tem 1, 2, 3, 4 controladores nesse sistema. E ainda um sistema com razão aqui, mantendo a proporção de ar combustível. Um pouquinho complicado esse sistema. Isso aqui é o diagrama de blocos dessa figura aqui. Ó. A gente só reescreveu ela numa forma de diagrama de blocos para entender a estratégia de controle e eu implementei ela no MATLAB, dessa forma aqui. Então a gente tem... Aconselho vocês a pararem, abrir esse... Então tá aqui. O que a gente tem? Temperatura que eu quero controlar. O combustível. Então aqui, vou tentar mostrar aqui. Ó, aqui eu tenho a temperatura que eu quero controlar e é uma malha externa de temperatura e uma malha interna de combustível, tá? Se a gente olhar aqui, é isso que está acontecendo. A temperatura, malha externa, ó, controlador, a temperatura é uma malha externa, em cascata é uma malha interna, eu tenho controle de combustível. Então, um PI para combustível, um PID para temperatura. Essa malha aqui, que é essa daqui. Tá aqui. Né? Isso aqui. Referência de temperatura. Aqui está o combustível. Tem uma referência de temperatura. Que está aqui, ó, referência de temperatura. Compensador de temperatura. Saída do compensador de temperatura é a referência de combustível. Entra na malha de combustível. E a saída da malha de combustível é o combustível que está entrando lá no queimador. Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o combustível. Vamos fazer agora, ó, 2 compensadores. Tem mais 2 compensadores aqui. A gente tem lá a medição do CO2. Do O2, desculpa. Medição do O2. Tá aqui, medição do O2. Controlador de O2. E aqui tem um produto entre a saída do controlador de O2 e o combustível. Tá aqui, ó, controlador de O2, a saída dele está multiplicando pelo combustível. Isso é a referência de ar.
Ó, isso é referência, essa referência aqui, ó. Referência de ar. Que entra na entrada do compensador da malha de ar, que vai entrar lá. A gente vem aqui, referência de ar, malha de ar, compensador PI, função de transferência do ar, do damper, do amortecedor de ar lá, né? Tá aqui. E aqui é a saída em ar. Eu tive que acrescentar isso aqui, ó, que você não vê no desenho. Mas isso aí é o quê? Isso aí é a função de transferência entre o ar e o combustível que transforma em oxigênio aqui, em O2. Que está internamente aí. Aí eu montei uma função de transferência. Essa é A por F aqui. O que é A por F? Ar por combustível. Air to fuel. Pego ali o combustível. Pego o ar, divido pelo combustível, tem a relação, multiplico pela função de transferência e tem a geração de oxigênio aqui. Então é isso. Aqui a gente pode ver a função de transferência, temperatura, ó, degrau de temperatura, 70 graus que eu queria. O sistema vai ter um tempo morto aqui, 18 segundos, se não me engano, é o tempo morto. E aqui o sistema praticamente entrou em regime permanente. Aí. É lento, mas o sistema térmico é lento mesmo. Aqui é o de combustível, a malha de combustível. Tá lá, mas aqui tá mais organizado, tá? Então aqui, ó, vou mostrar a vazão de ar. Tem a referência de ar e a saída mesmo de ar. Não, isso aqui é a vazão de ar de verdade, isso aqui é a referência. O que importa é que em regime permanente, são os valores que a gente quer. Durante os transitórios a referência fica meio maluca e a saída só não vai mais porque tem saturação do controlador, tá? Aqui a gente tem a referência de oxigênio, ó, eu estava em 2%, eu passei para 3%. 3%, 3%, enfim. Aqui a variável de saída, ela tem um overshootzinho, depois entra em regime permanente. Aqui de novo é a mesma coisa, entra em regime permanente. E por fim, a relação razão ar-combustível. A F é a requerida. É a referência do meu sistema. Ó, aqui que entrou em regime permanente. Depois tem outro degrau aqui, ó. Ela passou também, entrou em regime permanente. E em regime permanente ela está acompanhando, ó, a relação real do sistema, está seguindo a minha referência desejada. Durante os transitórios, que os transitórios estão um pouco